Olá, eu sou o Marcos Rodrigo Rebelo, sou professor de Educação Física da Rede Estadual de Ensino, lotado no Colégio Presidente Arthur Costa e Silva, no município de Terra Roxa, Núcleo Regional de Educação de Toledo. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre a modalidade de futsal. Nosso objetivo nessa aula é conhecer a modalidade de futsal, conhecer a sua origem, a evolução, o jogo, os fundamentos básicos e as principais regras da modalidade. O que é o futsal? O futsal, ele é um esporte coletivo que se originou da adaptação do futebol de campo para os ambientes interiores, como ginásio de esportes e arenas fechadas. Ganhou um destaque muito grande devido à sua prática ser possível em condições climáticas desfavoráveis. O nome é uma junção das palavras futebol e salão, por isso vem a derivação do nome futsal. É praticado em quadras cobertas e com dimensões menores. O objetivo do futsal são as mesmas do futebol de campo, além das diferenças que existem entre elas, como as regras, o local da partida, o número de jogadores, o tempo de jogo. O objetivo é o mesmo, são balançar as redes durante o decorrer da partida da equipe adversária. Ao término da partida, vence a equipe que conseguir o maior número de gols. A origem do futsal. O futsal teve seu início na cidade de Montevidéu, no Uruguai, em 1933, sendo o responsável por sua criação o professor de Educação Física Juan Carlos. No início, o futsal era chamado de indoor football, ou seja, futebol em espaço interno ou em espaços fechados. Já no Brasil, o futsal ele chegou na década de 40. Ele foi introduzido dentro do nosso país por professores de educação física que visitaram o exterior e trouxeram para nós o esporte. Devido à sua praticidade, tanto pelo número de atletas como o espaço reduzido, é o que ganhou rapidamente o coração dos brasileiros. A evolução do futsal para nós brasileiros, ele se deu a partir de 1954, quando surgiu a primeira federação de desportos dentro do nosso país, que foi a Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Já na década de 60, foi criada também a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão, que foi composta pelos países vizinhos, Argentina, Paraguai, Peru e também o Uruguai. Já em 1971, foi criada a Federação Internacional de Futebol de Salão, a FIFUSA, ela que teve como seu primeiro presidente o brasileiro João Avelange. Em 1962, foi realizado o primeiro campeonato mundial, que foi vencido também pelo Brasil. A decisão foi contra o Paraguai e também foi organizado pela FIFUSA. A FIFUSA autorizou a prática do futebol de salão feminino já na década de 80, mais exato no ano de 1983. Após 1985 foi onde o futsal teve um salto grande e foi difundido de formas diferentes, já que a FIFA tomou posse da modalidade e começou a gerar e organizar o esporte em todo o território nacional e internacional. O primeiro feito da FIFA como gestor do esporte foi alterar o nome, que era futebol de salão, para o futsal. Teve também a redução do peso da bola, que para dar um pouco mais de dinamismo no jogo. A bola era um pouco mais pesada e acabou ficando um pouco mais leve. A dimensão da quadra foi feito também os ajustes, ela acabou ficando um pouco maior e um pouco mais larga, ganhando dessa forma uma maior mobilidade. As mudanças nos uniformes também da arbitragem
foi outro feito realizado pela FIFA. Os árbitros utilizavam dentro dessas partidas calça social e sapato social, além da camiseta. Em 1989, a FIFA organizou a primeira Copa do Mundo em sua gestão. A quadra de futsal, ela tem hoje uma medição de um tamanho mínimo de 32 metros a 40 metros de comprimento por 15 a 20 metros de largura, variando isso para categoria, do infantil até o profissional. Tá? Então falamos nesse tamanho para a equipe profissional. O gol do futsal, ele tem aproximadamente 3 metros de largura entre as traves por 2 metros de altura. O tempo total do jogo é dividido em 40 minutos, ou seja, são dois tempos de 20 minutos cada, com um intervalo de aproximadamente 10 minutos. Isso também para a categoria adulta. Lembrando que esse tempo ele é cronometrado. Toda hora que a bola sair de jogo, o tempo é parado. Então o jogo ele ganha um período muito mais longo do que os 40 minutos estipulados. Para o jogo, é necessário, para que essa partida possa ocorrer de forma ideal, são 2 árbitros, o árbitro número 1, o árbitro número 2, o auxiliar, que é também o mesário, o anotador, e um cronometrista. Cada equipe poderá ser formada por até 14 atletas para a partida. Para o jogo, a equipe é formada por 5 atletas, sendo um goleiro e 4 atletas de linha, sendo eles o goleiro, o pivô, o fixo, que é o defensor, e os 2 alas. No futsal, não há limite de substituições de jogadores. Então, a substituição pode ocorrer normalmente durante toda a partida, por isso que dá essa dinâmica do jogo e uma velocidade muito grande. A cobrança lateral e a cobrança de escanteio, ela se dá através dos pés, a diferença do futebol de campo, que é com a cobrança nas mãos. Então, a bola para as competições dentro do futsal, ela tem a Max 50, Max 100, Max 200 e a Max 500 e 1000. Então, cada uma dessas são para categorias diferentes, sendo ela para o sub-7 de 250 a 280 gramas, ela tem um diâmetro de 49 a 52 centímetros. Para a categoria sub-9 e sub-11, ela tem um diâmetro de 52 a 55 centímetros e o peso dela é de 300 a 330 gramas. Para o sub-13, ela é a Max 200, ela tem um diâmetro de 55 a 58 centímetros e pesa entre 350 e 380 gramas. E para a categoria acima do sub-15, 17 e o profissional, ela tem um diâmetro de 62 a 64 centímetros e pesa entre 400 e 440 gramas. Então, os principais fundamentos da modalidade é a condução, o passe, o chute, a marcação, a movimentação, o domínio, o cabeceio e a defesa. Então, dentro dessas partidas, são anotadas pela equipe de arbitragem o número de faltas, tá? Que elas existem de faltas de tiro livre direto e indireto, além dos cartões e o número máximo de faltas por período, que são no máximo 5 faltas por equipe. A partir dessa 5ª falta, os tiros são tiro livre direto da marca de 12 metros de onde aconteceu. Os tiros direto, ele acontece durante toda a partida, dependendo os estilos de faltas anotados pela arbitragem, com barreira. A partir da 5ª falta, tiro livre direto sem a barreira. E os tiros livres indiretos, que são as cobranças em 2 lances, ou seja, para que esse lance seja validado, precisa ter 2 toques em jogadores antes que ela entre dentro da meta adversária. A falta tiro livre direto, então ela pode ser cobrada de forma
direta, como a gente já falou. São faltas que o árbitro marca por atitudes temerárias, imprudentes ou o excesso de força dos atletas. Bater, o segurar, o empurrar, a mão na bola, isso é o tiro livre direto. Já o tiro livre indireto são infrações marcadas pela arbitragem, por atrapalhar o desenvolvimento da partida, por excesso de reclamações, o desrespeito à regra, reclamar de marcações pela arbitragem ou o goleiro acabar tocando na bola pelo segundo toque seguido da sua equipe